E agora eu convido o querido professor, criador do projeto Aula Espetáculo, Mágica ou Ciência? Ciências da Natureza no Ensino Fundamental. Dr. Simão de Miranda. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Cumprimento o nobre deputado, Vossa Excelência Leandro Graz, que sempre esteve muito junto à EAP nesses últimos 4 anos. E agradecer, sobretudo, por marcar no Dia Mundial da Educação essa homenagem, mais ainda, esse registro da importância da formação continuada de professores em uma perspectiva crítica voltada a uma sociedade emancipada. E se nós estamos aqui, todos nós hoje, se nós somos o que somos, se nós chegamos até aqui como sujeitos, nós devemos aos nossos professores, aos professores e professoras que nós tivemos, mas não somente aquilo que elas e eles nos ensinaram do ponto de vista técnico, instrucional, não só a partir do que nos ensinaram com relação aos conteúdos curriculares, ao saber sistematizado, aprendidos por eles e elas na formação inicial, mas aquilo que nós somos hoje, inclusive as nossas inclinações políticas, ideológicas, em algum momento, essas inclinações foram balizadas pelas concepções que os nossos professores e professoras foram construindo nas suas formações continuadas. Nós somos o que somos e pensamos e nos posicionamos também a partir, em grande parte, das inclinações que os nossos professores tiveram, sobretudo as concepções de mundo, as concepções de sociedade, as concepções de humanidade e, sobretudo, as concepções de escola. Muitos dos que aqui não estão, obviamente, que cada um de nós tem trajetórias singulares, mas nós não podemos em nenhum momento excluir, descartar essa tremenda influência que a escola teve e tem sobre nós. E digo mais, aqueles e aquelas que se tornaram professores, se construíram professores por uma razão. E aqueles que foram forjados na escola pública e que se tornaram professoras e professores também o fizeram com um propósito, com uma razão. Então, deputado Leandro, e cumprimentando também com muito orgulho essas minhas companheiras e o meu companheiro Zé Montanha, reafirmar de alguma forma, gente, que a formação continuada do Distrito Federal, sobretudo, precisa, com muita urgência, recuperar a sua trajetória, recuperar o seu compromisso por uma educação pública socialmente referenciada, por uma educação pública que se dirija à construção de uma sociedade menos injusta, mais equânime, de uma sociedade para um outro mundo possível. Levi Vygotsky, dentre outras tantas coisas importantes que ele e os seus colaboradores nos traz, é que nós não nascemos humanos. Olha que coisa interessante. Pode assustar isso, Nós nascemos hominídeos. O que nos humaniza é a apropriação do patrimônio cultural, dos saberes construídos coletivamente, socialmente, ao longo da história da humanidade. E o espaço onde isso se faz chama-se escola. E, sobretudo, a escola pública, que talvez seja o último reduto, o último oásis nesse oceano de injustiças que as nossas crianças, os nossos jovens das periferias têm para mudar a sua vida, mudar a sua trajetória, se fazerem cidadãos
eu nasci na escola pública, como muitos de vocês, certamente. Este ano, a professora Kátia, a professora Gina, que já se aposentou, a professora Kátia, que está por se aposentar, a professora Márcia também está contando as horas para se aposentar. Montanha não, que ele é novo, ele ainda vai trabalhar muito, tomara. Mas esse ano, enfim, eu completo 33 anos de magistério público ininterruptamente. 13 como estudante, mas 33 como professor da rede pública. 20 na educação básica e os últimos 13 anos na EAP. E eu digo com muito orgulho que por onde eu passei e olhando para o retrovisor da história já com muito saudosismo, eu olho para o meu passado tão presente com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha categoria. E eu tenho muito orgulho também da minha história como professor na rede pública, porque eu tenho consciência plena de quantas centenas e centenas, talvez milhares de pessoas, de alunos e alunas, crianças e jovens, que eu pude colocar o meu tijolinho na construção de cidadãos, de pessoas cidadãs. As redes sociais têm essa facilidade de nos colocar de volta e promover reencontros com ex-alunos nossos. Muitos eu encontro em assembleias de professores, se tornaram professores. Então, precisamos recuperar, sobretudo, essa perspectiva de uma formação para uma nova sociedade. Sobretudo uma formação que reafirme esse lugar da escola pública como lugar de se formar pessoas, humanidade, e que marquem cada vez mais a ideia de que escola pública não é empresa e educação não é produto comercial, não é. E eu quero finalizar talvez dizendo que nessa minha trajetória na escola pública como estudante, eu fui um desses tantos alunos que foi salvo. Fui salvo por professores e professoras, por professoras e professores que faziam parte desse grupo, dessa concepção, e que, por meio de uma formação continuada, constante, já na EAP, quando eu entrei na Secretaria de Educação em 1900 antigamente, já existia a EAP. Eu fiz muitos cursos na EAP. E eu fui estudante de uma escola pública que estudava na EAP. Tenho muito orgulho dessas professoras e professoras que, por meio deles, fui um estudante sempre crítico, sempre envolvido com movimentos estudantis, e me fiz também assim um professor, para além da preocupação com os conteúdos sistematizados do currículo. Eu dizia sempre para eles: eu não me importo se vocês... Sou professor de artes também, minha formação original. E eu dizia para eles: eu não me preocupo muito se vocês saírem do ensino médio sem saber nada de arte. Eu me preocupo se vocês saírem daqui e não gozarem da cidadania consciente, da cidadania plena, que não assumam os seus protagonismos sociais. Isso me preocupava. Então, nesse sentido, eu fui um desses estudantes que, vindo de uma família muito pobre, por meio da escola pública, me tornei o que eu sou. Não sei se eu sou muito, mas sou muito grato à rede pública. E como formador, eu tenho um intenso orgulho, um imenso orgulho de, cada dia ao longo desses 13 anos que eu atuo como formador de professores, formador dos nossos colegas no chão da escola, não houve um só dia em que eu tenha repetido para cada uma delas e cada uma deles que o nosso papel, para além do domínio dos conteúdos curriculares, é ensinar os nossos alunos a sonhar. Muitos deles já perderam a esperança no sonho, a confiança no sonho. Muitos deles não veem como romper a bolha da pobreza e da exclusão social. E finalmente, agora, para encerrar mesmo, há 3 caras que eu gostaria de citar que recorrentemente andam comigo. Florestan Fernandes, um cara que diz assim que as mudanças vêm dos de baixo.
E nesse sentido, eu entendo que nós, professoras e professores, nós compomos esse extrato social dos de baixo com muito orgulho. Porque só aqui, nesse lugar, que nós podemos promover as mudanças. E o outro cara é o Paulo Freire, que vai dizer que se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Muito obrigado.